Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu gostaria de indicar uma série para quem gosta de filosofia, para quem gosta de teologia, para quem gosta de história. É uma série que eu achei muito interessante e que me agregou bastante depois que eu assisti todos os episódios, né? São cerca de 28 episódios e eu vou falar para vocês sobre essa série aqui, por que eu acho que ela é tão interessante para nós que buscamos uma vida de estudos, um desenvolvimento intelectual. O nome da série é Saints versus Scoundrels. Se for traduzir, é Santos versus Sacanas, ou Santos versus Canalhas. Do que se trata essa série? É uma série em que há um debate filosófico e teológico ao mesmo tempo. Então é muito interessante entre os personagens. Essa série, Saints vs Scoundrels, foi lançada pelo canal EWTN, que é um canal católico, né, conhecido como um maior canal católico no mundo, que é de origem dos Estados Unidos e transmitido então por vários países, né, por todo o mundo. E esse canal EWTN tem esse costume de fazer séries, fazer documentários, etc., que fez então esse seriado aqui. O canal EWTN foi fundado pela Madre Maria Angélica da Assunção em 1981 e tem ali vários programas que são interessantes. Esse específico, Santos versus Sacanas, né, na minha tradução, ele foi lançado em 10 de setembro de 2014 e o último episódio lançado foi nesse ano, em 1º de setembro de 2024. São cerca de 28 episódios e cada um desses episódios tem ali uma série de informações, de atuações que são interessantes, que eu vou explicar para vocês como funciona a série, né? A série tem sua origem em termos de roteiro, de história, com o PhD em ética e professor de filosofia política na Universidade Franciscana de Steubenville e também na Universidade Marquette e também na Universidade de St. Mary de Minnesota e também na Thomas Aquinas College, que é o professor Benjamin Weicker. Benjamin Weicker tem vários livros publicados em relação à filosofia, em relação à teologia, etc., né? É um PhD que trata sobre a questão filosófica, mas ao mesmo tempo tem a fé católica. Então, por isso, ele trabalha com essa questão toda da filosofia e da teologia. Então, é bem interessante. E ele, tendo esse contato, tanto da filosofia quanto da política, ele fez o roteiro e escreveu, e também é o apresentador dessa série, pelo menos até ali o episódio 22, mais ou menos, né? Então, Benjamin Weicker, ele se coloca como parte da apresentação da série e também como alguém que está por trás ali em torno do conceito da própria série, por assim dizer. Então, do que se trata a série? Como é que funciona? Ela se divide então nesse dualismo de santos versus sacanas, né? Quem são os santos? O lado dos santos são aqueles que defendem a doutrina católica, então que defendem especialmente ideias nos âmbitos atemporais e universais, por assim dizer, né? A moral universal, moral atemporal, a ideia da permanência e continuidade, a ideia da linearidade, ou seja, são ideias que a Igreja Católica defende de que existe uma verdade, essa verdade ela é absoluta, ela é universal, ou seja, se aplica a todos os seres humanos, e ela é atemporal, se aplica a todos os tempos, ao longo do tempo humano, e ela permanece sempre perene, não? Ou seja, ao longo do tempo. E além disso, ela é linear, ou seja, há uma continuidade de Jesus Cristo até hoje de forma linear. Então existe toda essa ideia que está ali relacionada então ao campo dos santos, né? A visão dos santos, por assim dizer, que defende então o âmbito dos teólogos, dos pensadores relacionados à Igreja Católica. O outro lado é o lado dos sacanas, né? O próprio título, sacana ou scoundrels, é um termo até parece que seja pejorativo, né? Mas em inglês eu acho que não é tão pejorativo quanto é, parece soar em português. Mas seria algo como alguém que engana, alguém que não está muito atento à moral, por assim dizer, né? Eu não poderia traduzir como pecadores, porque essas pessoas que estão do lado dos scoundrels não tinham a fé católica, então nem mesmo se colocaria como pecadores, né? Mas poderia ser outra tradução também, né? Santos e pecadores, ou santos versus pecadores, né? Mas enfim, os sacanas aqui são filósofos, são políticos, ativistas
que tinham uma visão de mundo diferenciada da Igreja Católica, ou seja, que ou muitas vezes desses eram inimigos da Igreja Católica, né, totalmente opostos, ou mesmo tinham ideias que não eram aceitas pela Igreja, no âmbito teológico, no âmbito moral, etc. Então, por isso há esse dualismo, essa divergência entre aqueles que defendem uma ideia, como disse, universal. Os sacanas defendem ideias que podem variar conforme o autor. Você vai verificar nessa série que cada autor tem a sua concepção filosófica, sua visão de mundo criada. São temporais, cada um é influenciado por seu tempo, né? Cada visão, por exemplo, Karl Marx teve a sua visão criada a partir do momento em que ele vivia, né? Aquilo que era o clamor da época, aquilo que ele buscava reivindicar com as influências que ele sofreu do tempo dele. Outros, Robespierre também a mesma coisa, né? Saul Alinsky, dentre outros, né? Então é temporal e varia conforme o autor, e eles tendem a ficar obsoletos. Muitos dos autores aqui que estão no lado dos sacanas, às vezes são abandonados, ou seja, eles não permanecem como sendo adotados, embora tenha ali seu valor histórico no tempo em que eles foram autores, escreveram, etc., ou tiveram uma participação ativa, eles tiveram aquela importância naquele tempo. Mas com o passar do tempo, pode ser que não tenham a mesma aceitação, enquanto que na visão católica as ideias elas permanecem com o tempo, né? Ou pelo menos tendem a serem agregadas dentro dos conceitos teológicos e do conhecimento. E além disso, dentro da linha dos sacanas é a visão não linear, ou seja, não há uma sequência direta entre cada um dos autores defendendo uma mesma doutrina ou pelo menos uma mesma corrente de ideias. Cada autor tem ali uma visão própria ou a mesma até discordante de visões anteriores, por assim dizer. Ou seja, eles não defendem uma corrente única de ideias, enquanto que no âmbito da Igreja Católica é uma corrente única com variações internas, por assim dizer. Então são essas duas vertentes que estão na série Saints versus Scoundrels, né, os santos versus sacanas. Então é muito interessante. E como é que funciona a série? São basicamente para cada encontro de personalidades. Como é que se dá? De um lado existe um santo, com um ator interpretando aquele santo, e ele vai apresentar as ideias daquele santo, né, em forma de diálogo, e de outro lado existe outro ator que interpreta o sacana, interpreta alguém que é contrário à igreja, um filósofo, um pensador, um ativista, etc. Então são dois atores que vão ali em uma conversa e vão tratar sobre as suas visões filosóficas que estão em conflito. Então, os episódios se dividem em quase mais ou menos duas partes. A parte biográfica, onde o próprio Benjamin Wiker, que é o apresentador, conversa com aquele personagem. Então, por exemplo, ele conversa ali com Thomas Hobbes. Thomas Hobbes fala sobre a vida dele como um personagem. Depois, a segunda parte, onde há o debate entre o Thomas Hobbes e o Chesterton, por exemplo. O Chesterton aparece e eles vão lá e entram em debate entre si sobre determinados temas. Então, é muito interessante porque traz a noção do diálogo de ideias, né? Ideias contrárias e sendo debatidas, e visões antagônicas, visões diferenciadas, né? Muitos desses autores aqui a gente até não conhece o outro lado, nós só conhecemos muitas vezes só um lado que nos é apresentado, por exemplo. Nós temos Thomas Hobbes, a gente conhece ele através do que a gente vê na escola, mas nós não vemos alguém, por exemplo, contrário às ideias do Thomas Hobbes, fazendo contraponto. E aqui nessa série vai ser apresentado. Então existe Robespierre, mas quem faz o contraponto à ideia do Robespierre? No estudo que a gente tem da história, muitas vezes a gente não vê os dois lados. Pelo menos foi o que eu não vi na minha escola, né? E aqui é muito interessante essa série também para ver essas dualidades, esses antagonismos, por assim dizer, né? Então esses dois atores, né, que interpretam esses dois personagens históricos, eles sentam em uma mesa, que é uma mesa de xadrez, e aí os dois personagens começam a jogar o xadrez. Bem simbólico, né? Então por isso que a própria imagem da série é a imagem das peças de xadrez, etc. E então, como eu já mencionei, essa série começou em 2014 e ainda permanece em 2024, e espero que permaneça durante vários anos ainda. Sobre os episódios em si, o primeiro e o segundo episódio tratam do primeiro encontro. O primeiro encontro é Rousseau
em debate com Santo Agostinho. Então lá vai estar o personagem Santo Agostinho conversando com Rousseau e debatendo as ideias que são contrárias, né? Todos esses são colocados com visões antagônicas, porém existem elementos em comum que os unem para ter aquele debate. Por exemplo, no caso de Rousseau, ele escreveu uma obra chamada Confissões, e Santo Agostinho também escreveu uma obra chamada Confissões, e eles têm visões antagônicas. Rousseau é católico e Santo Agostinho santo da Igreja Católica. Então é bem interessante isso aí, há o debate deles aí. O terceiro e o quarto episódio é o segundo encontro, que é o encontro do rei Henrique VIII da Inglaterra e São Thomas More. São Thomas More foi alguém que acabou falecendo por não se converter à igreja anglicana, que era justamente uma criação do rei Henrique VIII. Então são duas personalidades históricas com ideias diferenciadas, né? O rei Henrique VIII defendendo o protestantismo e o santo Thomas More defendendo a igreja católica. O quinto e o sexto episódio é o terceiro encontro, que é o encontro de duas escritoras, especialmente a Flannery O'Connor, que é uma escritora católica, contra a Ayn Rand. Ayn Rand, que é uma escritora ateia. Então, duas escritoras que têm visões antagônicas. A Flannery O'Connor não é santa, embora a série tenha esse nome, né, Santos versus Sacanas, mas ela defende ali os ideais católicos, então por isso foi colocada nesse lado. No sétimo e oitavo episódio é o São Francisco de Assis contra o Maquiavel, Nicolás Maquiavel. Muito interessante esse episódio. O nono episódio e o décimo é o encontro de Santa Teresa Benedita, conhecida como Edith Stein, contra Friedrich Nietzsche. Então os dois se encontram, né? A Santa Teresa Benedita, ela foi uma judia que se converteu à Igreja Católica e se tornou santa da Igreja, né? E foi ali membro da Igreja com bastante intensidade e ao mesmo tempo também era filósofa. Ela tinha PhD em filosofia e escreveu obras filosóficas em face de Nietzsche, né? Que foi alguém que teve ideias muito contrárias ao cristianismo, foi admirado por um certo cidadão, né? Um homem de bigodinho, né? Que admirava a obra do Nietzsche e que foi responsável depois, acabou gerando o próprio falecimento da Santa Teresa Benedita, né? Que acabou falecendo por ser judia nos campos de concentração. Então veja que são visões bem antagônicas. Nietzsche, né, alguém que teria influenciado depois alguém que causou o falecimento da Santa Teresa Benedita. Então é bem interessante as visões. E os dois são filósofos tratando sobre assuntos que são de pertinência filosófica e teológica. O 11º e 12º episódio é o Papa Paulo VI contra Margaret Sanger. Então bem interessante também. O 13º e 14º episódio é o Chesterton. Ele não é santo, também assim como a Flannery O'Connor, mas ele defende os ideais católicos. Então por isso que ele foi colocado no lado aqui dos santos. E ele vai debater contra Thomas Hobbes. Então é um episódio interessante onde Chesterton joga sinuca com Thomas Hobbes, né? Bem interessante. O 15º e 16º episódio é o São Maximiliano Kolbe contra o Joseph Goebbels. Goebbels foi o ministro, né, de comunicações do homem do bigodinho, né, dos nazis, e ele foi justamente alguém que propagou o ataque, né, aos judeus, etc., e que acabou gerando os campos de concentração, do qual o próprio São Maximiliano Kolbe acabou falecendo, né? Ele faleceu lá nos campos de concentração. Então é bem interessante as visões antagônicas aí também. O 17º e 18º episódio é Santa Joana d'Arc contra Robespierre, um revolucionário, né, da Revolução Francesa, antimonárquico, anticlerical, etc., contra a Santa Joana d'Arc, que era a favor da monarquia, defesa do rei, né, e ao mesmo tempo também da Igreja Católica, etc. Então é um episódio também que eu acho interessante, o contraste, né, entre eles, quando o personagem olha para o outro e fala, o Robespierre fala com Joana d'Arc, né, você se parece uma mulher vestida de homem. E aí Joana d'Arc vai falar, você parece um homem vestido de mulher. É bem interessante os antagonismos lá. O 19º e 20º episódio é o Santo Tomás de Aquino contra René Descartes. Também é outro episódio interessante. O episódio 21 e 22 é o C.S. Lewis
que não era católico, é o único que não é católico do lado dos santos católicos, mas que ele apresenta também ideias que são semelhantes da defesa da Igreja Católica, né? C.S. Lewis contra Francis Bacon. O 23º e o 24º episódio é o São Domingos de Gusmão contra Simone de Beauvoir, que é um episódio muito interessante, né? Colocaram aí um pensador medieval em face de uma mulher contemporânea, né? Do século XX. Então é bem interessante também esse episódio aí. O 25º e 26º episódio é o Hilary Belloc, que também não era santo, mas era muito amigo do Chesterton e foi um escritor católico, né, de defesa católica, e que tinha uma ideia econômica do distributivismo. E ele vai debater com Karl Marx. É um episódio interessante porque o Karl Marx ele vai expor as ideias dele, né, sobre o que ele pensava sobre o proletariado, sobre o sistema capitalista, etc. E Karl Marx vai utilizar as peças de xadrez para explicar para Hilary Belloc as suas ideias, e ao passo que Hilary Belloc também concorda com algumas coisas de Karl Marx, discorda com outras, e aí existe esse debate que é bem interessante, né? E o 27º e 28º episódio, né, que são os últimos episódios lançados nesse ano, é o arcebispo Futoshin contra o pensador Saul Alinsky, né? Saul Alinsky foi um ativista aí do século XX, falecido em 1972, se não me engano, e que participou ali de uma série de atividades, especialmente como alguém de esquerda radical. Ele defendia aí ideias revolucionárias. E o arcebispo Futoshin é um comunicador, alguém bastante relevante na Igreja Católica no século XX, na mesma época. Então é bem interessante. Dos episódios 23 até o 28, o professor Benjamin Weicker, ele não mais apresenta os programas, né? Ele coloca dois personagens fictícios, que é o Dr. Fisher e o Mr. Bassett, que vão apresentar o programa. Então é muito interessante, né, essa série. Compensa você assistir. Tem um link totalmente gratuito dos episódios. Eu vou deixar para você na descrição, nos comentários, onde tem todos os episódios, né? São 28 episódios, cada um de meia hora mais ou menos. Infelizmente não está em português, né? Não existe versão em português. Talvez alguém que tenha aí o conhecimento da língua inglesa pudesse talvez depois traduzir, disponibilizar na internet, né? Eu assisti a série na íntegra, é muito boa, vale a pena. Ou talvez até mesmo um canal de streaming católico, né? Ou até mesmo alguém que tenha relação aí com comunicação, que pudesse adquirir os direitos com a EWTN, e pudesse fazer a versão em português. Mas é uma série muito rica, né? Muito interessante, nesse sentido de conhecer esses pensadores e ver esses debates que são muito enriquecedores. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Muito obrigado pela atenção e até nosso próximo vídeo.